A gente tem estudado vários personagens da palavra de Deus, e hoje eu queria falar sobre um dos mais impressionantes homens do Novo Testamento. Quase metade do Novo Testamento foi escrito por ele. E essa altura você já sabe quem é o apóstolo Paulo. Este homem de Deus tem uma forte marca. A gente, quando começa a estudar esses personagens, a gente fica perguntando, mas qual é a marca mais forte dessa pessoa, né? Estevão era fácil, ele era um homem da plenitude, a gente estudou isso, cheio do Espírito Santo, cheio de graça, cheio de sabedoria, cheio de fé. E Paulo, qual seria a marca mais forte do apóstolo Paulo? E à medida que eu ia estudando a história dele, lendo os vários trechos da Bíblia que podiam me ajudar a compreender um pouquinho esse homem, me veio à mente a mais forte marca desse homem: transformação. Quem ele era e quem ele passou a ser. Transformação. De perseguidor da igreja a mártir da fé. Que transformação tremenda. E é por isso que eu quero tentar aprender com esse homem as lições das marcas de transformação que ele nos ensina, que ele nos mostra ao longo da sua vida. Porque quando a gente vive uma transformação radical, eu não sei se você é uma pessoa que passou por uma transformação radical, não é? Você foi arrancado, a palavra de Deus diz que todos nós fomos arrancados do reino das trevas e colocados no reino da luz e do amor do Senhor Jesus. Mas tem algumas pessoas que podem perceber com muita clareza da escuridão que foi arrancado e foi então sendo transformado pelo poder de Deus. Então essas pessoas vão poder compreender um pouco mais a personalidade desse homem, os momentos diferentes da sua vida, porque transformação é um processo de Deus na nossa vida. Então quais são as lições de transformação que eu posso tirar da vida do apóstolo Paulo? A primeira lição que eu estava ali meditando, eu descobri o seguinte, é que quando Deus nos transforma, as pessoas que estão ao nosso redor precisam de tempo e precisam de atitudes nossas para que creiam em nossa transformação. Você sabe que Jesus transformou você, mas todo mundo está olhando para a tua história, todo mundo está olhando para o teu passado, todo mundo está querendo ver se isso é só um tempinho na tua vida ou se é uma realidade. Não é verdade o que eu estou falando? Não é? Eu conheço muita gente, né? Por exemplo, alguém que tinha um vício e de repente ele diz, Jesus me transformou, todo mundo fica olhando, até o próximo gole, né? Depois eu quero ver. E aí fica esperando uma semana, 2, 1 mês, 2 meses, às vezes vai levar 1 ano para a pessoa dizer assim, olha, não é que Jesus transformou mesmo a vida dessa pessoa? Você está lá como marido dentro de uma família e você tem algumas atitudes que não são boas no contexto da família, e de repente você diz, olha, Jesus me transformou, todo mundo fica dizendo, quero ver até onde vai essa transformação, se é verdade, se não é, e assim vai. E com Paulo não foi diferente, olha só o que a Bíblia diz, Atos 9, versículos 13 e 14, diz assim a Bíblia, Atos 9, versículos 13 e 14, Ananias respondeu, Senhor, deixa eu colocar o contexto, Deus fala para Ananias, Paulo se converteu, Deus fala para Ananias, Paulo se converteu, e ele está cego, e eu quero que você vá lá e ore por ele, porque ele vai ser curado. E olha só a resposta de Ananias para Deus, Ananias respondeu, Senhor, muita gente tem me falado a respeito desse homem, de todas as maldades que ele fez em Jerusalém, com os que creem no Senhor, e agora ele veio aqui a Damasco, com autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos os que te adoram.
Senhor, você tem certeza mesmo? Esse homem está convertido para valer, porque olha, é um risco, a gente chega lá, ora por ele e tal, etc, depois ele vai lá e prende a gente. Esse homem é mau, esse homem é ruim. Interessante que não foi só Ananias que não creu na conversão do apóstolo Paulo, mas os apóstolos em Jerusalém também tiveram dificuldades em crer que o apóstolo Paulo tinha se convertido. Olha só, Atos 9, versículo 26, Saulo foi para Jerusalém e tentou juntar-se aos seguidores de Jesus, porém todos tinham medo dele, porque não acreditavam que ele também era seguidor de Jesus. Ora, os maiores pregadores do evangelho daqueles dias diziam: será que esse homem se converteu mesmo? Está entendendo? Assim acontece na minha vida e na sua vida. As pessoas nos veem como éramos, e somos nós que precisamos provar a elas que Jesus realmente transformou a nossa vida. E essa é uma coisa que às vezes machuca o nosso coração. Essa é uma coisa que parece que luta contra a nossa fé. Mas, queridos, faz parte do nosso testemunho cristão. As pessoas têm que um dia dizer: esse foi um ex-isto, ex-aquilo. Mas para dizerem isso, eles têm que ver que já passou essa etapa da sua vida. E não adianta eu criticar a comunidade, criticar a igreja, criticar a família, porque as provas da transformação precisam aparecer no nosso dia a dia. Até a igreja que crê piamente no poder transformador de Jesus, desconfia às vezes. E o pior é que muitos ainda podem sentir aquele cheirinho do farisaísmo que ainda não havia sido retirado do coração de Paulo. Sabe por quê? Quando você se converte, Jesus entra no seu coração, mas a sua vida está passando por um processo. E digamos que você é viciado em falar em palavrão. Você conhece gente viciada em falar em palavrão? Falar palavrão? Ele está convertido e ele é capaz de fazer oração e ainda falar um palavrão. Você conhece gente assim? Tem alguns que estão fazendo assim. Conheço, tá? Gente, que coisa estranha, porque a gente está num processo de transformação, e Jesus está trabalhando a minha boca, ele vai ter que se converter a minha boca também, vai ter que se converter os meus olhos, e às vezes o cheiro da velha vida está impregnado na nova vida, e enquanto esse cheiro não sair, não é? A gente fica dizendo: o que é que aconteceu? Como é que é? Como é que funciona? E esse é um processo de Deus na nossa vida, na minha vida e na sua vida. Aconteceu com o apóstolo Paulo, acontece comigo, acontece com você, e é nessa busca de mudança, é nessa busca de transformação intensa da minha alma, que as pessoas começam a perceber verdadeira mudança, porque o que primeiro muda é o nosso coração, e se o nosso coração muda, os valores vão mudar e as atitudes precisam mudar ao longo do tempo. É interessante que se Estevão, ao morrer, tinha o rosto de um anjo, Paulo, ao se converter, continuava com o rosto grave do perseguidor legalista da igreja. E o povo olhava para ele: sei não, está estranho. E era necessário que a transformação se completasse, que os seus valores fossem mudados, que seus métodos fossem transformados, que a sua visão fosse ampliada, que o seu conhecimento prévio fosse impactado e conectado com a revelação de Jesus. Esse homem era um fariseu, esse homem tinha a lei no coração, mas ele não conhecia a graça.
ele não entendia tudo isso, ele tinha que ter um tempo para que essas realidades se fundissem e ele criasse uma terceira visão, a visão do reino de Deus. Todos nós precisamos daquilo que Paulo precisava no começo da sua conversão: maturidade espiritual. É por isso que você não pode parar no seu crescimento espiritual. Você quer ver? Eu vou fazer um teste aqui. Quantos que se batizaram aqui nessa igreja, ou se batizaram, foram os primeiros na família a serem batizados? Grande parte da sua família não é evangélica, você não nasceu num lar evangélico? Levanta a mão, quero ver aqui. Olha, tem um grande número aqui. A nossa estatística numérica diz que 70% dos membros dessa igreja são parecidos com você, tá certo? Aí você tem um background, você tem uma história, você tem uma tradição religiosa, você tem todo um contexto de vida. Você estudou numa universidade, você tem uma filosofia, e de repente entra o cristianismo. Como é que dá uma trombada com tudo isso? Como é que eu vou acertar a minha cabeça, tá? E o que acontece? Às vezes a gente faz o discipulado, tá certo? Que é aquela preparação para o batismo, e para, e acha que já sabe tudo. Quantos só fizeram o discipulado e não estudaram mais nada de uma sequência lógica? Levanta a mão aqui. Tem alguns aqui, está vendo? O que acontece? A gente encrua. Por quê? Porque não dá tempo de a gente olhar aquelas verdades bíblicas que vão se contrapor a todo o meu background. Então eu queria dizer para você que essa igreja tem uma linha de ensino. Primeiro é discipulado, não é isso? Depois a gente tem igreja, não é? Depois você tem a palavra de Deus. Você tem 6 níveis na linha básica, e mais não sei quantos níveis na linha avançada, e mais uma escola de ministério. Por quê? Porque você precisa de conhecer a palavra de Deus para que os valores do reino de Deus modifiquem a sua vida, e você precisa de tempo para amadurecer. Não dá para colocar você na estufa, essas coisas precisam entrar no teu coração. Então, por favor, não pare na sua jornada de crescimento espiritual, porque essa transformação tem que produzir maturidade espiritual na sua vida. Segunda coisa que a gente vai aprender aqui com o apóstolo Paulo, é que nesse processo de transformação, as nossas maiores virtudes podem se tornar nos nossos maiores defeitos. Se eu olhar para Paulo, eu vou pensar que ele tinha 2 grandes virtudes como homem, como ser humano. Ele era ousado. Todo projeto que era dado por Deus a ele envolvia ousadia. Segunda virtude que esse homem tinha, natural, do seu temperamento, do seu jeito de ser, era foco na missão. Ele, quando focava naquele projeto, eu vou fazer a viagem missionária, eu vou fazer, tinha que Deus aparecer para ele e dizer assim: passa a Macedônia e ajuda-os, porque senão ele ia cumprir aquilo que ele tinha colocado. Mas, sem o tempero da graça e do amor de Jesus, a ousadia e o foco na missão se tornaram obstáculos da missão. Olha só a história, Atos 9, versículos 28, 29, 30, 31, dizem assim: estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome de Jesus, em nome do Senhor. E falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Ao invés de se converter, eles queriam matar Paulo. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia, e dali enviaram para Tarso, a sua cidade natal. E a igreja, na verdade, tinha paz por
toda a Judéia, Galiléia, Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, e crescia em número. Enquanto Paulo estava pregando, só tinha confusão. Aí os apóstolos falaram: manda o homem embora, meu filho, ele não está maduro ainda para pregar o Evangelho, e ninguém segura esse homem. Aí mandaram ele para casa, para Tarso. E aí Lucas escreve assim: e houve paz em Jerusalém, e gente começou a se converter. Aleluia! Você já viu essa história? Aquele novo convertido que chega em casa, começa a brigar com todo mundo, e quando ele chega na hora do almoço no domingo, todo mundo olha e diz: meu Deus, tenha misericórdia. Você já viu? Eu me lembro de um recém-convertido que veio conversar comigo e disse assim: pastor, eu não consigo mais almoçar com a minha família no domingo. Falei: por quê? Pastor, está reunida a família, começam a comer, e eles botam cerveja na mesa. Não pode, de jeito nenhum. Aí eu virei para ele e falei assim: escuta, se o teu cunhado tomar cerveja, ou se ele não tomar cerveja, você acha que ele vai para o céu ou vai para o inferno? Se ele não tiver Jesus, ele vai para o inferno. Então esquece a cerveja e ensina Jesus para ele. Está entendendo? E às vezes, nessa ousadia, a gente se perde. E aquilo que é a maior característica, a nossa força, a nossa ousadia, a nossa intrepidez, a nosso foco na missão, vira uma confusão, porque a gente não tem maturidade. Dá um cutucão aí no irmão, diz assim: seja maduro, por favor. Agora recebe o cutucão, que também você. Está entendendo? E aí quando você sai do encontro de família, o povo diz: aleluia, tem paz nessa casa. Você conhece uns crentes assim? Conhece? Eu conheço alguns, e o pior é que é tudo minha ovelha. É tudo minha ovelha. Gente, as nossas maiores virtudes podem se tornar nos nossos maiores defeitos, se a gente não tiver maturidade espiritual. Maturidade espiritual é sabedoria, que vem da graça, é unção, que é poder do Espírito na vida da gente. E se a gente não tiver isso, as pessoas não vão se converter, ainda que eu tenha uma eloquência tremenda, ainda que eu seja capaz de responder com todos os versículos na ponta da língua, mas me falta sensibilidade, me falta amor. É o fariseu falando e não o homem cheio do Espírito. Por isso, Deus teve que quebrar o farisaísmo de Paulo, antes de poder usá-lo efetivamente na obra. Nossas virtudes, se não forem temperadas pela graça, se tornam defeitos, e viramos tratores, que ao construírem algo, deixam sua marca de destruição por onde passa. Você conhece gente assim? Você dá uma missão, ele vai lá e cumpre, mas o que ele estragou no meio do caminho, nossa, ele diz assim: melhor que ele não tivesse feito nada. E quando saírem, quando essas pessoas saem, a paz volta e o crescimento impedido pelo excesso de ousadia acontece naturalmente. É interessante quando a gente estuda essa história, é que Paulo, ele sai de Jerusalém, lá no livro de Gálatas, ele vai contar essa história para a gente. Ele sai lá de Damasco, ele fica 3 anos lá na Arábia, tentando entender o que aconteceu com ele. Ele volta para Jerusalém, dá toda essa confusão, ele não estava preparado. Aí ele manda para Tarso, ele vai ficar mais 9 anos lá em Tarso, no estaleiro, porque ele precisava quebrar o farisaísmo dele. E aí então, Deus vai colocar Barnabé e vai buscar Paulo,
e Barnabé, agora que Paulo está um pouco mais humilde, agora que Paulo está um pouco mais lento nas suas posições, Barnabé tem oportunidade de ser um mentor nele, leva lá para Antioquia, esse homem é uma bênção em Antioquia, e dali sai para a primeira viagem missionária, e ele continua sendo uma bênção, mas ele precisou amadurecer espiritualmente. Presta atenção no que eu vou falar. Quanto mais cascadura você está entendendo o que eu estou falando? Mais tempo Deus precisa quebrar você, e não é fácil. Se você é duro, Deus tem que pegar um martelo bem forte e bater, até que você possa ser maleável, para aprender graça. Paulo vai ser o pregador mais veemente a respeito da graça. Olha que transformação, um legalista absoluto, quebrado por Deus, cheio agora do Espírito, ele é transformado em alguém cheio de graça e que crê na graça. Queria colocar mais uma observação na vida do apóstolo Paulo e parar aqui nessa manhã. Nesse tempo todo que eu falei, Deus vai mudar a cabeça de Paulo. É interessante isso, porque Paulo achava que ele era muito bom para convencer as pessoas. E toda a pregação dele, por isso que criava tanta confusão, ele não deixava as pessoas falarem. Quando as pessoas começavam a falar, ele já mudava de versículo, ele ia mostrando, está aqui, está lá, e ele queria convencer as pessoas de uma coisa boa: Jesus é o Cristo. Mas a Bíblia diz assim: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E aí quando ele volta maduro, depois de ter sido quebrado por Deus, a cabeça dele muda. E olha só o que ele vai escrever em 1 Coríntios 2, versículos de 1 a 5. Meus irmãos, quando fui anunciar a vocês a verdade secreta de Deus, não usei muitas palavras e nem grande sabedoria, nem parece o Paulo falando. Porque quando estive com vocês, resolvi esquecer tudo a não ser Jesus Cristo, e principalmente a sua morte na cruz. Quando visitei vocês, eu estava fraco e tremia de medo. O meu ensinamento e a minha mensagem não foram dados com a linguagem da sabedoria humana, mas com provas firmes do poder do Espírito de Deus. Portanto, a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Suas primeiras mensagens eram meramente o uso do seu conhecimento teológico. Está lá em Atos 9, versículos 20 a 23. E começou imediatamente a anunciar Jesus nas sinagogas, dizendo: Jesus é o Filho de Deus. Mas as mensagens de Saulo se tornavam cada vez mais poderosas, e as palavras que ele apresentava de que Jesus era o Messias eram tão fortes, que os judeus que moravam em Damasco não sabiam o que dizer. E muitos dias depois, os judeus de Damasco se reuniram e resolveram matá-lo. Como é que ele podia usar tanta sabedoria, tanto conhecimento, e ao invés de produzir conversão, produzia ódio? É porque não era no poder da graça e no poder do Espírito. Que mudança entre 1 Coríntios e Atos 9. A grande descoberta de Paulo foi que não era ele que convenceria as pessoas pela força persuasiva, mas eram as manifestações da presença, do propósito e do poder de Deus que impactariam os corações. E aí as suas viagens missionárias obteriam sucesso, não somente porque ele conhecia todos os argumentos para convencer alguém que Jesus era o Filho de Deus,
mas porque o Espírito Santo se manifestava poderosamente no coração das pessoas. E olha só o que vai acontecer em Atos 14, versículo 3. Os apóstolos ficaram muito tempo em Icônio, falando com coragem a respeito do Senhor Jesus, e o Senhor mostrava que a mensagem deles sobre a graça era verdadeira, pois Ele dava a eles o poder de fazer milagres e maravilhas. Atos 15, versículo 12. E então todos os que estavam ali ficaram calados, e escutaram Barnabé e Paulo contarem todos os milagres e maravilhas que Deus tinha feito por meio deles entre os não-judeus. Atos 19, 11, Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. E nesta fase da vida, sua estratégia missionária era assim descrita pelo apóstolo Paulo, Romanos 15, versículos 18 em diante. Eu me atreverei a falar somente do que Cristo tem feito por meio de mim, a fim de levar os não-judeus a obedecerem a Deus. Isso tem sido feito por meio de palavras e de ações, pelo poder de sinais e milagres, pelo poder do Espírito de Deus. E assim, viajando desde Jerusalém até a província da Ilíria, tenho anunciado de modo completo o Evangelho a respeito de Cristo. Para não construir sobre alicerces colocados por outros, tenho me esforçado sempre para anunciar o Evangelho nos lugares onde ainda não se falou de Cristo. Como dizem as Escrituras Sagradas, aqueles que nunca ouviram a falar a respeito dele o verão, e os que não tinham ouvido falar sobre ele o entenderão. Queridos, eu creio naquilo que a gente faz nas células. Sabe por quê? Porque Deus não está procurando um especialista em teologia para que alguém se converta. Ele está procurando alguém que conheça o poder da graça na sua vida. Alguém que se deixe transformar um pouquinho todo dia. Alguém humilde o suficiente para chegar num lugar onde tem um monte de gente descrente, tremendo, como Paulo chegava. Mas confiante o suficiente para saber que Deus vai se manifestar naquele lugar. Não porque você tem todos os argumentos, mas porque a presença de Jesus faz diferença na vida das pessoas. E aí, onde a gente estiver, a graça de Deus vai acontecer, milagres vão acontecer, a misericórdia de Deus vai acontecer, a vitória de Deus vai acontecer, e Deus vai usar gente simples. Paulo, o erudito, precisou se tornar em alguém simples para Deus usá-lo. E para mim a grande lição era que Paulo entendeu que ao se tornar pregador do Evangelho, não adiantaria ser apenas o antigo fariseu com um novo discurso. Isso não cola. Ele precisava, primeiro, da visão de Deus, para ir onde o Senhor queria que ele fosse. E aí Atos 16, Atos 18, vão falar de visões. E Deus vai dizer, passa a Macedônia lá e ajuda-nos. Ele vai dizer, fica aqui, fala e não te cales, não é hora de sair dessa cidade. E por causa dessa visão de Deus, Ele está lá. Então, se Deus te der uma missão, querido, fica lá até Deus mandar você sair. Alguns anos atrás, eu passei por uma crise interior, pessoal, ministerial, e aí eu fiz uma oração. Eu falei assim, Deus, não aguento mais ser pastor da PIB de Curitiba. Estou falando sério. Eu quero permissão para ir embora. Vou pegar o meu boné e vou embora. Aí o Espírito Santo me falou assim, se quiser ir, vai, mas vai sozinho, que eu vou ficar aqui. Eu falei, não, assim eu não quero. Então, fica quieto e aguenta. E fica aqui. Estou aqui até hoje. Está entendendo? A gente tem que estar no lugar que Deus quer que a gente esteja, não aquele lugar que a gente gosta ou não gosta, o que a gente precisa ou não precisa. A gente tem que estar no lugar que Deus quer.
Esse é o projeto de Deus. Então, para a gente pregar esse evangelho, primeiro eu tenho que estar onde Deus quer. E aí, Deus vai falar para você, ó, vai lá cuidar daquela pessoa. Mas aquela pessoa, aquela, eu amo aquela, vai lá, em meu nome. E quando você vai em nome dEle, fazendo aquilo que Ele está mandando, Deus vai com você e vai revelar a graça dEle. Paulo entendeu que ele não precisava só da visão de Deus para fazer a obra, mas ele precisava do conhecimento da palavra de Deus para responder às dúvidas dos que buscavam crer em Jesus. Mas ele não precisava só da retórica, da teologia, ele precisava que essas palavras do Senhor Jesus entrassem no coração dele. Uma das grandes lições que eu tenho aprendido na minha vida é que o pregador, o evangelista, o homem de Deus, ele é a mensagem. E uma das coisas que parece esquisito que eu vou falar para você, mas é uma verdade emocional e psicológica, é que para uma pessoa se converter a Jesus, ela primeiro tem que se converter ao pregador. Se ela não se identifica com esse pregador, se ela não se sente amada por esse pregador, se não há algum tipo de comunhão ou identidade, a mensagem passa pela cabeça da gente e não fica nada. E aí então Deus está falando para Paulo, Paulo, eu não quero a tua teologia, deixa eu entrar com a minha palavra na tua vida e fazer a mudança. E aí a minha palavra vai fluir de você naturalmente. Está entendendo? Paulo entendeu que ele precisava de ações que fossem condizentes com a palavra que ele estava anunciando. Sua vida testemunhava o valor da palavra de Deus nele. Queridos, se eu estou falando sobre graça, e o tom da minha voz está falando sobre ódio, lá na sua cabeça dá uma confusão. Isso é graça ou é ódio? Está entendendo? O meu semblante, o meu jeito, a minha oração, as pessoas não estão ouvindo só as palavras, estão vendo você. E se essa palavra não mexer na tua vida, não transformar a tua vida, não estiver enchendo o teu coração, as pessoas vão dizer, tem alguma incoerência nesse negócio. Olha, o cara entende bem, mas não sei o que está acontecendo, não bate. Já sentiu isso? Não bate. Paulo teve que interiorizar essas coisas para poder levar a palavra que tinha passado pelo coração dele. Paulo teve que descobrir que ele era a mensagem. Nós precisamos do enchimento do Espírito Santo para viver a fé com graça, não com um mero legalismo. A presença de Jesus precisa transbordar a nossa vida. Nós precisamos da ousadia do Espírito, mas não precisamos da ousadia da carne para pregar e nem para enfrentar as perseguições. Há uma grande diferença entre a ousadia do Espírito e a ousadia da carne. É o rastro. Se quando você está usando a sua ousadia, o rastro é de destruição, você está usando a carne. Mas se o rastro que você deixa na sua ousadia é vitória, é fé, é amor, é misericórdia, é gente impactada por Jesus, então é o Espírito Santo que está conduzindo você. Nós precisamos do poder do Espírito Santo para confirmar a mensagem que está sendo pregada. Querido, você pode tentar convencer a pessoa 50 mil vezes, mas não vai funcionar. Agora, quando Deus manifesta a sua presença, Ele confirma a sua mensagem e ninguém tira do coração. Essa história do Alessandro tem a ver com isso, não é? As batalhas do coração, e aí o Irajá faz uma coisa maluca, não é? Ele diz assim, você está disposto a andar com Jesus, se em uma semana Ele devolver para você o teu trompete? É trompa, não é trompete. Trompa, acertei agora, né? Louco? Não, cheio do Espírito. E aí eles oram,
E alguns dias depois, toca o telefone, e um ano depois de ter sido roubado, só para dizer: Deus é Deus. Queridos, ninguém tira isso do coração. Não é um argumento que faz a diferença, é a presença do Senhor. É quando a gente está lá com as pessoas e as pessoas sentem a presença do Espírito, quando o Espírito vai e manifesta a graça de alguma maneira, eu não sei o que, porque as coisas do Espírito são tremendas, queridos, elas não acontecem planejadas, você não tem o controle, é o Espírito que tem o controle. Está entendendo? E aí a gente vai sentir a graça. Às vezes lá na sua casa, lá na sua família, o que as pessoas mais precisam num momento de luta, de tristeza, em particular do teu carinho, do teu amor, da tua oração. E de repente Deus vai confirmando com graça na vida das pessoas. E quando Deus faz isso, ninguém arranca, ninguém tira do coração. É tremendo. Ele precisava da autoridade do nome de Jesus para repreender tanto os espíritos imundos, quanto a homens que se tornavam inimigos da fé. E a gente vai ver Paulo, com muita ousadia, fazendo umas coisas loucas. Tem uma mulher que está seguindo Paulo e está dizendo: escutem esse homem, ele tem uma mensagem maravilhosa. E no primeiro dia, segundo, no terceiro dia ele não aguenta mais, diz assim: espírito de adivinhação, vai embora em nome de Jesus. E a adivinha, possessa por demônios, fica liberta. Ele está em outro lugar e tem um mago que está discutindo com ele perde a paciência, cheio do Espírito, diz a Bíblia, e diz: Elimar, você vai ficar cego por um tempo, só para provar que esse é o poder do diabo. E ele fica cego na mesma hora, e se converte a cidade inteira. Ele chega num lugar, numa grande batalha, tem lá na cidade, na região do Ilíaco, ele tem lá um coxo, ele ora, o homem levanta. Eu não tenho o poder, nem Paulo tem o poder, mas Jesus tem o poder. Essa é a diferença. E aí Paulo descobre que não é por força, nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus que as coisas acontecem. E que o Evangelho tem que ser vivido por completo. E tem que ser pregado por completo, com todas essas realidades na vida. Ele precisava do amor e do perdão para restaurar os caídos. E ele vai lá e escreve 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 5 a 8, para falar daquele homem que tinha sido excluído da igreja. Ele diz: vão lá, não deixe esse homem morrer espiritualmente, restaura esse homem, trabalhem a vida dele, traz de volta. Ou quando ele escreve a respeito de Onésimo, e diz: olha, recebe esse homem, como se você estivesse recebendo a mim. Ou quando no final da sua vida, depois de ter brigado com Barnabé por causa de João Marcos, ele tem a coragem de escrever: me manda João Marcos, porque ele me é muito útil. Quando eu leio Romanos 15, esses últimos versículos, eu descubro que eu e você precisamos de um evangelho completo, não só um pedacinho dele, não só do batismo. Se você não foi nem batizado ainda, está ruim, precisa começar, mas não termina, não é a formatura, é deixar Jesus transformar a nossa vida por completo. Está entendendo? É aí que a gente se torna gente que impacta esse mundo. Vamos ficar de pé e vamos orar juntos aqui? O que o Espírito Santo ministrou na tua vida hoje? O que o Espírito Santo ministrou na tua vida hoje? Quando eu meditava, o Espírito Santo ministrou para mim: eu quero mexer mais ainda na tua vida. Isso foi para mim. Tem algumas coisas que você empacou aqui, vamos resolver? Eu estava lá estudando a palavra, meditando nela, o Espírito Santo falou comigo: tem isso, tem aquilo outro. Você está parado aqui. Vai parar? Não, Senhor, não vou parar.
preciso ser transformado. O que o Espírito Santo falou com você hoje aqui? O que Ele está falando com você? Às vezes você está feliz, está contente com um aspecto da vida cristã, louvado seja Deus, porque tudo na vida cristã é uma benção. Mas o Senhor está falando, filho, tem mais para você, tem mais, tem mais. Eu quero derramar mais. Deixa eu mexer na tua vida. Eu quero fazer mais. E a gente fica se sentindo, não, mas eu não posso, eu não consigo. Fala assim, Deus fala, eu posso. Deixa eu fazer. Deixa eu fazer. Então curva a tua fronte agora. E a oração que Deus quer ouvir eu não posso fazer. É você que tem que fazer. Qual é a tua resposta a essa palavra? O que o Espírito Santo está falando com você? E ansiosamente, se é que a gente pode usar essa comparação humana, aguarda a sua oração. Eu fico pensando, o que Deus pode fazer nessa cidade, se uma congregação como essa for de gente cheia do Espírito Santo? Se uma congregação como essa for de gente transformada, cheia da sabedoria de Deus e não somente da sabedoria humana. Às vezes a gente tem um monte de diploma colocado na parede, mas a vida da gente está tão quebrada porque esses diplomas não resolvem os relacionamentos dentro da nossa casa. E a gente olha e se acha. E o Espírito Santo diz assim, esquece isso aqui, porque eu quero te ensinar num outro nível. Num outro nível. O nível do meu poder, da minha graça. Senhor Jesus, escuta a oração do teu povo agora. A oração do íntimo, da alma. A oração de alguém que está num processo de transformação. Como Paulo, como eu, como tantos outros. E eu te louvo, Pai, porque na infinitude da tua grandeza, o Senhor se preocupa com gente tão finita, tão pobre, tão pequenininha como nós. E reparte da tua grandeza conosco. Então, Pai, transformação para mim é me apropriar um pouquinho mais daquilo que o Senhor quer repartir comigo. Me ajuda, Senhor, a dar o próximo passo, a caminhar no próximo dia, nas áreas, Senhor, em que eu parei, que eu estagnei. Sacode-me, Senhor. Nas áreas em que eu endureci, pode bater com força, porque eu não quero ficar assim. Mas na área, Senhor, que eu já estou todo quebrado, tenha misericórdia e me reconstrói pela tua graça. E assim faz, Senhor, com os meus irmãos que estão aqui. Que a graça do Senhor Jesus superabunde no meio das nossas lutas e fraquezas. Escuta, Deus, a nossa oração. É aquilo que oro em nome de Jesus. Amém e amém. Dá a mão para quem está perto de você. Vamos terminar esse culto juntos aqui. Fecha o corredor, tá? Gente transformada. Gente transformada. A obra de Deus de transformação não acabou aí com você. Tem mais. Não se conforma não. Eu quero mais. Você quer mais? Eu quero mais. Você quer mais? Quer mais? Então adora o Senhor e vai dizendo isso para Ele. Eu quero mais. É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta minha vida. Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. É tua graça que liberta, é tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça
graça que sustenta minha vida. Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Sustenta minha vida. Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Te louvo, te louvo, te amo, Jesus. Glória a Deus. Você vai sair daqui hoje com esse sentimento que você precisa demais de Deus na sua vida. Não desperdice nenhum dia dessa semana. Se você pode, invista tempo em oração, lendo a sua palavra. Chama aqueles que você ama para estar perto de você, simplesmente para dizer que você os ama. Eu quero pedir para que Deus abençoe a sua família agora. Vamos orar. Que o amor de Deus, nosso Pai, as consolações do Espírito Santo de Deus, nosso companheiro, a graça que nos resgatou de Jesus, que nos libertou, essa graça preciosa de Jesus, esteja com todos vocês aqui, com todo o povo de Deus espalhado pela face dessa terra, hoje e sempre. Amém e amém. Vai com a graça de Jesus na sua vida.